Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o verso 38. A palavra do Senhor diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pelo menos 2 vezes nessa passagem nós vemos Maria assustada, assombrada com as revelações que lhe foram feitas. Uma vez, o próprio texto diz, no versículo 28, após o anjo saudar, o verso 29 diz: Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. E depois, pela própria pergunta que ela faz no verso 34, então disse Maria: Como será isto? 2 vezes, pelo menos, ela está assustada, assombrada. É claro, não era comum que anjos aparecessem, toda hora do dia ou qualquer dia para falar com as pessoas. E aqui há algo muito importante a ser percebido, é que este anjo que apareceu, o anjo Gabriel, não é a primeira vez que ele aparece na Bíblia. No Antigo Testamento, ele já havia feito uma aparição. Se nós quisermos compreender bem o Novo Testamento, nós temos que sempre lembrar que o Novo Testamento é como se fosse uma casa, uma grande construção. Mas embaixo desta casa tem um fundamento, tem uma estrutura que já foi feita. Essa estrutura do Novo Testamento são as histórias, o desenrolar do plano de Deus desde a criação do mundo, como foi então registrado nas páginas do Antigo Testamento. Por isso, quando alguém lê essa história e vai direto pensar aqui nos eventos relacionados a Maria, mas sem pensar no que está embutido, digamos assim, nessa história, que é justamente aquilo que vem do Antigo Testamento, perde, portanto, o significado maior desta passagem. Maria se surpreendeu com a aparição de Gabriel, do anjo Gabriel, e com as palavras do anjo Gabriel, porque Maria sabia onde este anjo já havia aparecido antes e porque ele havia dito palavras importantes antes disso também. Maria era uma jovem piedosa que conhecia o Antigo Testamento. Até porque todos os judeus daqueles dias liam, meditavam nas sinagogas. E ela, sendo também da descendência de Davi, seu prometido esposo José também sendo da descendência de Davi, eram pessoas que tinham grande interesse, grande conhecimento em relação às histórias do Antigo Testamento. Nós temos que ler agora a primeira aparição de Gabriel, lá no livro de Daniel, para nós entendermos o porquê desse espanto de Maria, dessa surpresa de Maria em relação ao que o anjo lhe fala. Vejamos, meus irmãos, o que está registrado
no livro de Daniel, capítulo 9. O capítulo 9 de Daniel descreve aquele momento em que Daniel está lá em Babilônia, durante o exílio em que o povo de Israel, ou Judá, foi disciplinado por Deus. Perdeu sua terra, perdeu sua cidade, perdeu seu templo e foi levado cativo para a Babilônia. Mas acontece que Deus havia anunciado que o tempo do cativeiro, através do profeta Jeremias, Deus anunciou, duraria 70 anos. E Daniel, então, lá na Babilônia, lê o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, e compreende isso, diz, espera aí, mas eram 70 anos. Então, por que nós não voltamos ainda para a terra de Israel? O exílio aconteceu por volta do ano 586 antes de Cristo. Provavelmente Daniel está lendo Jeremias por volta do ano 500. Não dá para ter certeza da data, mas é em torno disso. Então ele percebeu o seguinte: tem uma profecia, tem uma promessa dizendo que o cativeiro vai durar 70 anos. Então isso já deveria acontecer agora, nós tínhamos que voltar para a nossa terra. E isso parecia não estar acontecendo. Aconteceria, mas parecia não estar acontecendo. Então Daniel se põe a orar e ele vai confessar o pecado do povo. Se você ler desde o início do capítulo 9, você vai ver que Daniel, diz, ele se volta no verso 3, o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, jejum, pano de saco, cinza. Ele ora a Deus, ele confessa o seu pecado, o pecado do seu povo. Por quê? Porque ele percebe que está faltando arrependimento ao povo que está cativo lá em Babilônia e que o arrependimento é a condição para o retorno à terra de Israel. Então ele se arrepende, ele ora pelo seu povo, mostrando a santidade de Deus, a justiça de Deus e ao mesmo tempo a pecaminosidade deles, com o objetivo de que Deus os perdoe e os faça retornar à terra da promessa. Para responder à oração de Daniel, Deus envia Gabriel, o anjo, o mesmo que vai aparecer quase mais de 400 anos depois para Maria. E então o verso 20 diz assim: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas.
Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Portanto, meus queridos, quando Gabriel se apresenta a Maria e faz aquela saudação, diz: você é muito amada, você é especial diante de Deus, porque o Senhor escolheu você para que através de você venha o ungido, venha o rei. Ele estava então anunciando o cumprimento desta profecia que ele próprio, Gabriel, havia formulado para Daniel quase 500 anos antes. Essa famosa profecia das 70 semanas, que obviamente tem as mais variadas interpretações dentro do meio evangélico, e que gera, claro, muitas confusões por causa de posições escatológicas diferentes. E não é meu objetivo aqui nessa manhã me alongar muito com essas posições escatológicas, mas é meu objetivo mostrar como de fato se cumpriu aquilo que quase 500 anos antes o profeta Daniel recebeu como instrução do anjo Gabriel, o mesmo que vai até Maria para dizer: é agora, chegou a hora de pôr em prática, de tornar realidade, ser concreto aquilo que Deus anunciou. Ele diz, o anjo Gabriel diz, 70 setes estão determinados sobre o teu povo. Olha, interessante, porque Daniel havia lido que o cativeiro duraria 70 anos. E então ele começa a orar dizendo: Senhor, já deu, né? Já se cumpriram 70 anos, nós temos que voltar, então faça o nosso povo voltar. Estamos arrependidos. Então vem Gabriel e diz: não são só 70 anos, são 70 setes que estão determinados sobre o teu povo. Então, ele não apenas anuncia a história imediata, dizendo: olha, é agora, é só esse momento, mas ele conta a história inteira. Ele diz: esses 70 setes resumem a história inteira do teu povo. Então, um anúncio muito maior do que Daniel esperava receber. Pelo fato dele mencionar 70 setes, é que então se entende que são 70 semanas. Porque uma semana tem o título de 7 no Antigo Testamento. Porque Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, portanto, são 7 dias da semana. Geralmente, e eu creio que essa interpretação é a que faz sentido, entende-se que ele está falando de 70 semanas de anos, mas não 70 semanas de dias. Ora, 70 semanas de anos dão 490 anos, não é isso? No total, 490 anos, 70 semanas de anos. Mas ele o anjo dividiu em 3 partes, essas 70 semanas de anos. De que maneira que ele dividiu? Ele disse: primeiramente, há 7 setes, 7 semanas, que significam 49 anos. Ele disse: esse é o período para reedificar Jerusalém. Então, de agora, Daniel, que eu estou falando com você, conte 7 setes, ou seja, 49 anos. Esse é o período que vai levar para vocês voltarem para a terra da promessa, reedificarem Jerusalém, reedificarem o templo, com muita luta, com muita dificuldade. Ele diz: as edificações vão ser edificadas em tempos muito turbulentos, como nós vamos depois ler nos livros de Neemias, Esdras, né, Zacarias e Ageu. Os livros que relatam o momento esse da reconstrução do templo. Depois ele diz: mais 62 setes,
ou 62 semanas, que é o segundo período desses 70 divididos em 3. Primeiro, 7 setes. Segundo, 62 setes, que dão 434 anos. Os 62 setes. E até aí nós temos 483 anos. Nos perderam nas contas? É isso mesmo. Pega a calculadora e soma. Nós temos um primeiro período de 49 anos e depois um segundo período de 434 anos. E aí um terceiro período de uma semana só. Ele diz, 1/7, uma semana. A que se refere, provavelmente, essa profecia? Aqui, primeiramente, o meu estilo de interpretar a Bíblia, minha linha de interpretação bíblica não é literalista. Então, eu não tento encontrar significados literais, exatos, para os números. O simbolismo do número 7 em toda a literatura apocalíptica, e aqui nós temos um texto apocalíptico, né? Esse texto de Daniel, ele tem todo o estilo da literatura apocalíptica, igual ao Apocalipse de João, me impede de querer definir datas exatas, porque elas são mais simbólicas do que qualquer outra coisa. Mas o que fica evidente era o seguinte, um período curto para a reedificação de Jerusalém, a reedificação do templo, que mais ou menos coincide com o tempo em que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico e começou a reconstruir nos dias de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Um período maior, bem longo, de 62 setes, que dão cerca de 434 anos, e mais uma vez, aproximadamente, chegam até os primeiros dias do primeiro século, ou seja, até os anos em que Jesus esteve aqui nesse mundo. A conta não dá para fazer exata. Alguns intérpretes tentam dizer, chega até o ano 30, ou 27, que seria o ano da crucificação de Jesus. Mas essa conta nunca vai fechar se nós quisermos insistir no aspecto exato, literal. Nós temos que primeiro considerar o aspecto simbólico, porém, sem deixar de nos espantar com o fato de que as datas são muito próximas mesmo. Ou seja, esses 483 anos, desde Daniel até que Jesus pisou na Galileia, são muito próximos mesmo. Em algum momento essa data se encaixa com algum dia em que Jesus esteve lá andando na Galileia, em Nazaré ou mesmo em Jerusalém. E finalmente ele coloca um último 7, que aqui não é o nosso ponto hoje, nem tempo temos para entrar muito profundamente no assunto, mas é só lembrar que existem 3 interpretações para essa última semana que está lá profetizada em Daniel. Então, aqueles irmãos de linha mais dispensacionalista entendem que essa última semana, a 70ª semana, ela foi adiada, postergada, jogada para o fim dos tempos. Quando lá no fim dos tempos, então, vai aparecer o anticristo, e ele fará aliança com muitos, eles entendem literalmente isso, por um período. Essa é a posição dispensacionalista. Qual o problema? Primeiro, não há qualquer referência que essa semana seria adiada para o fim dos tempos. Isso é pura especulação. O texto não menciona em lugar nenhum que ela foi adiada. Então, é uma interpretação. Segundo, dizer que é o anticristo que faz essa aliança também é pura especulação, porque o texto não deixa claro. Tanto pode ser o Messias que faz essa aliança, quanto pode ser aquele outro príncipe que aparece também na passagem. Outra interpretação dos chamados reformados, preteristas, eles entendem que tudo isso se cumpriu lá no primeiro século, durante o período que vai da morte de Cristo na cruz, até a destruição de Jerusalém no ano 70, pelo general romano Tito, que mais tarde se torna imperador de Roma.
e venha a ser o antecessor houve 3 imperadores da linha chamados dos Flavianos, ou os Titos, que é o Tito, esse aqui, o irmão mais velho dele, que foi antes dele, e depois aquele que vai reinar nos dias de João do Apocalipse, o Tito Domiciano. Essa família tem grande participação na história bíblica e alguns detalhes são muito interessantes, como nós já abordamos na exposição aqui do Apocalipse. Porém, dizer que essa semana se cumpre lá no primeiro século, entre o ano 30 e o ano 70, mais uma vez, é uma interpretação, porque isso dá mais do que uma semana, obviamente. Não tem como você encaixar isso lá também, então também é uma interpretação. E a terceira posição, que é a que nós seguimos, que é a posição amilenista, entende que essa é uma semana simbólica, uma semana ímpar, uma semana única, que não se prende a uma data, mas se prende a uma época. Qual época? A época da igreja, a época do cristianismo, o período que vai desde a ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda, durante o qual ele, Cristo, não o anticristo, mas ele, o Cristo, faz aliança com muitos. Quando ele levanta o cálice, ele diz: esta é a aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Cada vez que nós, a igreja, celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a aliança de Cristo, que ele está fazendo, que ele continua fazendo com o seu povo, e que ele fará até que chegue o período em que isso vai cessar, que é a meia semana. Na metade da semana, começa o tempo do mal. Nas figuras bíblicas de Apocalipse, são aqueles números: 3 anos e meio, 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, todos referindo-se à metade da semana. A ideia é o seguinte: meia semana longa, que é a meia semana da pregação do Evangelho, da vitória do Evangelho de todo mundo, e meia semana abreviada, que é o tempo do anticristo, o tempo do mal, aquele do qual Cristo disse que se não fosse abreviado, ninguém se salvaria, nem os eleitos, mas por causa dos eleitos, esses dias são abreviados, essa meia semana final é encurtada, para que Deus continue salvando o seu povo. Eu não sei se Maria entendeu tudo isso quando o anjo falou com ela. Talvez não, mas ela entendeu algo excepcional. Deus estava ali, cumprindo suas antigas promessas. E isso gerou em Maria todo o espanto. Talvez ela não entendesse todos esses detalhes escatológicos naquele momento. Talvez você mesmo não entenda todos esses detalhes escatológicos. Quero dizer o seguinte: isso não é o mais importante. O mais importante é entender, como ela própria entende no final, que não há impossíveis ao Senhor para as suas promessas. O segundo motivo de espanto de Maria foi justamente porque o anjo anuncia que ela vai ser a mãe do rei, que vai herdar o trono de Davi, que vai ser chamado Filho de Deus. Primeiro porque ela, obviamente, não é casada. Ainda, ela é desposada, é um termo técnico da época para dizer que ela tinha um compromisso de casamento mais forte do que um noivado seria hoje. Era um compromisso inquebrável, apenas não havia sido ainda consumado o momento do casamento. Isso aconteceria futuramente, provavelmente. Como de fato aconteceu, porque Maria não teve apenas Jesus como filho, teve outros filhos também. Posteriormente, com o seu marido, José. Mas Jesus é gerado de uma forma sobrenatural. O texto explica dizendo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. E então, o ente santo no seu ventre vai ser gerado. Portanto, Gabriel explicou também para Maria o funcionamento do nascimento impecável de Cristo, ou seja, por que é que Cristo nasce sem pecado? Ele nasce sem pecado não necessariamente porque José não participou. Esse não é o ponto principal. É claro que José não devia participar. Por quê? Porque estava profetizado que Jesus nasceria de uma virgem.
Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, isso quer dizer Deus conosco. Então, José não podia participar mesmo, porque nas promessas de Deus devia ser desta maneira. Mas não é a não participação de José a razão central da impecabilidade de Cristo. Qual é a razão central da impecabilidade de Cristo? O Espírito Santo que desce sobre Maria e cria e gera, pelo poder do Altíssimo, pelo poder do Deus que cria do nada todas as coisas, um ente santo. A cena é parecida com o Espírito de Deus em Gênesis 1, quando ele paira sobre as águas. O Espírito de Deus paira sobre as águas em Gênesis 1 e extrai e gera, pelo poder do Altíssimo, a vida na terra. É a partir daí que começam a surgir os peixes, os animais e todos os seres vivos. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, que gera, que tem o poder de criar do nada. Então, quando o Espírito desce sobre Maria, ele, usando o poder criador de Deus, gera do nada em Maria, usando, é claro, do ser, do organismo de Maria, porém, criando com o poder absoluto de Deus um ser sem pecado. Aí está a razão de Jesus nascer sem o pecado original. E é por isso também que ele se torna capaz de salvar o seu povo. De outra sorte, ele não poderia salvar o seu povo. Ele teria que morrer por si mesmo. Se ele nasce pecador, ele não pode pagar o preço dos pecados dos outros. Ele tem que pagar apenas o preço do seu próprio pecado. Mas quando ele nasce sem pecado e não comete nenhum pecado por toda a sua vida, ele se coloca numa posição merecedora. Ou seja, ele pode agora pagar pelos outros. E por isso o anjo diz, ele salvará o seu povo dos pecados deles. E tudo isso Gabriel revelou a Maria naquele momento, razão pela qual ela ficou espantadíssima, com todos os motivos para ficar. E eu quero terminar essa breve exposição sobre essa passagem, dizendo que esse tem que ser o mesmo sentimento nosso. Não cabe outro sentimento diante da ação de Deus, diante do poder de Deus, diante da fidelidade de Deus, pela qual Ele cumpre suas promessas, faz Jesus nascer, do que esse sentimento de maravilhar-se, de ficar espantado, ficar atônito e até mesmo assustado diante de um Deus que 500 anos antes anunciou como ia ser e depois mandou o mesmo anjo para dizer, chegou a hora, agora vai acontecer. Do Deus que tem uma provisão perfeita para a salvação do seu povo, faz Cristo nascer sem pecado, para que Ele possa, assim, pagar o pecado do seu povo. Então, nestes dias em que nós lembramos de uma forma mais especial o Natal, até porque cristãos lembram do Natal o tempo todo. Eles estão sempre pensando no seu Salvador que veio para morrer pelos seus pecados. Mas nessa época em que o mundo, que não sabe nada dessa história, também se volta para essa história, nós também temos a oportunidade de nos admirarmos ainda mais diante dessa ação divina, da fidelidade divina, do modo como Deus cumpriu suas promessas e do modo como Ele continua hoje ainda agindo em nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Louvemos, portanto, e adoremos mais e mais ao nosso Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, te damos graças, ó Pai, por esta manhã, que podemos estar na Tua presença. Louvamos-te pelas crianças, ó Pai, que aqui louvaram o Teu nome, Senhor Deus. Da boca dos pequeninos, certamente Tu extraíste mais uma vez o perfeito louvor. Continue também, ó Deus, a fazer com que nós, mais grandinhos, e que muitas vezes não temos mais esse louvor em nossos lábios, também possamos nesse dia
admirados diante da tua grandeza, dos teus planos, dos seus propósitos, oferecer ao Senhor o louvor que te é aceitável e agradável através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nesse nome oramos e agradecemos. Amém.